Oi, pessoal. Vamos agora para a nossa última aula de genética. Passamos por todos os assuntos que a gente precisava tratar nesse ano e agora a gente está concluindo com genética de populações. De que se trata isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre coisas que a gente já tratou, que a gente já estudou, sobre a frequência dos alelos, a frequência dos genótipos, a frequência dos genes, a probabilidade de se surgir determinada característica. A gente já tratou um pouco disso em evolução, mas aqui a gente vai ver como a gente calcular isso. Quando a gente estuda uma população, as populações, elas estudadas, olhando do ponto de vista genético, olhando para os genes, olhando para os genótipos, as manifestações gênicas ali, a parte mais complicada é você conseguir saber qual que é a frequência com que determinados genes, ou seja, determinados alelos vão aparecer na população, ou determinados genótipos vão aparecer na população, e fazer previsões sobre o que vai acontecer na próxima geração, algumas para frente, daqui a quanto tempo, olhando para uma determinada população. Quantos vão ser homozigotos com uma determinada característica, quanto nós vamos ter de heterozigotos com uma característica, se ela der algo diferente. Dependendo do que você está tentando descobrir, você precisa saber a frequência dos genes, a frequência dos genótipos. E dá para poder fazer isso. Dá para poder estudar assim, porque dois pesquisadores, o Hard lá no inglês e o Weinberg na Alemanha, eles conseguiram gerar um teorema que depois virou a lei de Hard-Weinberg, que eles conseguiram colocar em algumas fórmulas, em algumas equações, como a gente calcular e estimar a frequência dos genes e a frequência dos genótipos. Só que para isso, eles tiveram que assumir que uma determinada população que você estava tentando desvendar a frequência dos genes, ela estava em equilíbrio. Assumindo que a população estaria em equilíbrio, você conseguiria definir a frequência dos genes e dos genótipos em determinada população e fazer prognósticos, previsões. Ok. A ideia é a seguinte: se você tem uma população em equilíbrio, significa que mais ou menos a mesma quantidade que nasce e morre, você tem um número grande de indivíduos, não está acontecendo, não estão chegando genes novos, não estão saindo genes, ou seja, você não está tendo migração, você não está tendo nada que altere a frequência dos genes. Nasce e morre mais ou menos o mesmo tanto, a população está ali em equilíbrio direitinho, vivendo numa determinada região controlada ali, não sai dali, e a proporção de indivíduos com a característica A vai ser sempre a mesma geração a geração, característica B sempre a mesma à medida que vão passando as gerações. Pensando então numa população em equilíbrio, é aquela onde as frequências gênicas e genotípicas estão sempre iguais. Está tudo igualzinho. Isso é uma população em equilíbrio ao longo de gerações. Só que tem um detalhe. O teorema de Hard-Weinberg, ou a lei de Hard-Weinberg, ela pressupõe então uma população em equilíbrio para poder fazer previsões genéticas a partir dos genes. Só que para você considerar que uma população está em equilíbrio, para você considerar que a população está em equilíbrio, existem alguns pressupostos que você tem que assumir. E esses pressupostos são o quê? A população, em primeiro lugar, tem que ser grande. Você tem que ter um N grande, ou seja, um número de indivíduos enorme, para que ela esteja em equilíbrio. Primeiro pressuposto é esse. Segundo, nós estamos falando de frequência gênica e genotípica, certo? De genes e de genótipos. Ou seja, nós estamos falando do resultado de fecundações de espermatozoide e óvulo, por exemplo, se ajuntando ali para poder formar as frequências. Ou seja, você tem uma população, você tem indivíduos que vão acasalar e a próxima geração que vem desses acasalamentos, se essa população está em equilíbrio, a frequência dos genes e dos genótipos nessa população aqui que vai dar origem à próxima, ela vai ser a mesma. Para ela ser a mesma, a população tem que ser grande e os acasalamentos têm que ser ao acaso. Tem que ser aleatórios, tem que existir o que a gente chama de panmixia, os cruzamentos são aleatórios. Por que isso? Porque se tiver uma seleção natural, por exemplo, se os indivíduos estiverem escolhendo acasalar com o grupo de característica A, B ou C, vão alterar as frequências gênicas. Vão alterar as frequências gênicas e a população não está em equilíbrio. Então tem que existir acasalamentos aleatórios. Então a população tem que ser grande, a gente tem que ter um N grande, ou seja, número de indivíduos muito grande.
Os acasalamentos têm que ser aleatórios e tem que ter ausência de migração, não entra nem sai ninguém na população, não pode ter seleção natural, não pode ter nenhuma pressão do ambiente sobre aquela população e não pode acontecer mutação também. Pelo que a gente já estudou no ano inteiro até aqui, algum de vocês consegue afirmar que exista alguma população em equilíbrio baseada só nisso que a gente está falando? Nesse planeta? Não. Não existe população em equilíbrio. Totalmente em equilíbrio, completamente em equilíbrio, como Hardenberg colocaram nos seus pressupostos na lei de Hardenberg? Não, não tem. Então, como que a gente faz previsões? Como que vocês estão acostumados a ver previsões genéticas acontecendo, a gente trabalhando com isso, e a gente faz essas previsões baseado no teorema, na lei de Hardenberg, e a lei de Hardenberg, ela pressupõe que ela só vai funcionar se a população estiver em equilíbrio. E para a população estar em equilíbrio, tem alguns pressupostos que não existem na prática. Então, como que a gente consegue trabalhar com isso? O ponto é o seguinte: como a gente vai conseguir trabalhar? O que não pode ter, como a gente olhou, são os fatores que podem gerar variação e seleção e, portanto, evolução. Se você excluir todos os fatores evolutivos, a população estaria em equilíbrio. A gente não consegue excluir isso. Se a população estivesse em equilíbrio, as frequências seriam constantes e você poderia fazer as previsões, mas a gente não consegue uma população em equilíbrio. Então, como a gente trabalha os dados para fazer previsões ou prognósticos genéticos sem ter uma população em equilíbrio, sendo que para fazer essas previsões a gente precisa desse equilíbrio genético? Controla os dados. A gente aumenta o número de indivíduos da população, do grupo de indivíduos que a gente vai estudar, da população que a gente vai estudar. A gente altera o N, a gente define um N grande. Quanto maior o N, ou seja, quanto maior o número de indivíduos de uma população, menor o impacto de uma mutação. Ela pode ser uma mutação vantajosa, ser selecionada positivamente, ela vai alterar a frequência gênica da população ao longo de algumas gerações, mas não vai ser curto, não vai ser rápido. Então, por um período curto, você consegue definir uma população como em equilíbrio, porque se tiver uma mutação, se for uma população muito grande, aquela mutação vai demorar para poder gerar um impacto significativo na população, mudando frequência gênica e genotípica, e aí, portanto, durante um período curto, aquela população está aproximadamente em equilíbrio. Ok? Bom, além disso, se uma população está em equilíbrio, o impacto não só da mutação, mas dos outros fatores evolutivos, de seleção natural, de migração, de tudo, eles vão ser minimizados. O acasalamento não é exatamente aleatório, existem algumas preferências para acasalamento. Ok, numa população muito grande, o impacto desse fator vai ser minimizado. Portanto, quanto maior o N, quanto maior o número de indivíduos numa determinada população, menor o impacto dos fatores evolutivos. Vai demorar mais e você consegue, por um espaço curto de tempo, considerar a população em equilíbrio. É assim que a gente faz as previsões genéticas, estudando um número grande de indivíduos. A gente tratou em alguns assuntos ao longo do ano, nos assuntos em genética, vocês fizeram algumas perguntas, a gente tratou de alguns temas que geravam muitas dúvidas, e a gente conversava ali nos comentários que eu ia fazendo, eu falava o quê? Existem alguns estudos que estão apontando isso, estão apontando aquilo, porém o número de indivíduos estudados é muito pequeno, então precisa de estudos maiores, com um N maior, para a gente conseguir fazer essas afirmações com segurança. É isso aqui em relação a isso que eu estava pensando. Eu estava na realidade pensando o seguinte: uma população pequena, um número de indivíduos pequenos, não dá, você não vai conseguir fazer previsões, prognósticos assertivos, mas se você tiver um N grande, uma população grande, você vai ter um impacto pequeno dos fatores que alteram a frequência dos genes na população e dos genótipos, e portanto você consegue fazer essas previsões genéticas. É disso que eu estava a isso que eu estava me referindo quando eu falava sobre precisamos de um N grande, por causa disso, desses fatores aqui. Agora vamos lá.
Entendem que nós temos dois cromossomos homólogos que ficam ali emparelhados na meiose, e depois da fecundação esses homólogos estão na mesma célula, essa célula 2N vai se reproduzir por mitose e vai dar origem ao organismo. O organismo, essas células produzindo, esses genes produzindo seus RNAs, produzindo suas proteínas, expressando suas características, elas vão aparecer e a gente vai olhar e analisar a população com frequência gênica, genotípica, etc. Bom, como que a gente calcula essas coisas então? Como que a gente trabalha com esses dados? Olha só. Vamos supor que em um locus, ou seja, em um lugar, em um endereço, num ponto específico de um cromossomo, nós temos dois em cada célula, 2N nossa, certo? Cada célula diploide, mas vamos olhar para um. Pensando na frequência de um alelo, ou seja, do azão ou do azinho, por exemplo. Qual a frequência do azão para uma determinada característica na população, ou seja, do alelo dominante azão. Qual a frequência do alelo recessivo azinho para uma determinada população. Quando a gente vai pensando na frequência do alelo, ou seja, é disso que a gente está falando, de frequência gênica, daquele gene alelo ali, a gente está se referindo a um lugar no cromossomo que é ocupado por um de duas possibilidades, pelo menos, aí dos alelos. Então, pensando de dois alelos, azão e azinho, num locus cromossômico eu tenho apenas um ocupando aquela posição, ou o azão ou o azinho ocupando aquela posição, aquele espaço, aquele locus no cromossomo. A gente define que P é a frequência do alelo dominante, do azão. E a gente define que Q é a frequência do alelo recessivo, do azinho. Como a gente está falando da frequência de dois alelos, certo? Que ocupam o mesmo locus, 100% significa a soma de todos os azões que apareceram e todos os azinhos que apareceram. Ou seja, a frequência do azão mais a frequência do azinho vai dar 100%. Portanto, a gente tem uma fórmula a partir daí. Se eu definir que a frequência do azão é P e a frequência do azinho é Q, a frequência de P mais Q vai ser igual a 1, que é 100%. A gente vai trabalhar melhor isso. Agora, olha só, se a gente já sabe, então, a frequência de P, e a gente consegue, por essa fórmula, P mais Q é igual a 1, a gente consegue descobrir a frequência de Q. Se a gente sabe a frequência de Q, a gente consegue descobrir a frequência de P. O valor de P ou o valor de Q, ou seja, a frequência do azão ou a frequência do azinho. Então, a gente consegue trabalhar com os dados aí. Portanto, a gente sempre representa assim, né? Frequência do azão é P, frequência do azinho é Q. Se pensarmos em espermatozoides, de 100% dos espermatozoides produzidos por um indivíduo que é azão e azinho, a frequência dos espermatozoides com azão vai ser P, a frequência dos espermatozoides com azinho vai ser Q, ok? E os óvulos, a frequência dos óvulos com azão vai ser P, a frequência dos óvulos com azinho vai ser Q. P e Q são as variáveis que a gente definiu aqui para essa equação. Tá, e se a gente pensar em, depois que pegar esses gametas e fecundar, nós vamos ter genótipos, ok? E a frequência dos genótipos? O azão pode me dar uma característica e eu quero saber essa frequência. O azinho pode me dar outra característica e eu quero saber essa frequência. Ou o azão pode ser uma outra característica e eu quero saber essa frequência. Nós vamos resolver alguns exemplos de exercícios, vocês vão entender a aplicação. Então, se eu ajunto um azão com um azão, e eu vou ter o azão no genótipo, se a frequência do azão é P e a frequência do outro azão é P, a frequência de 2 do azão vai ser P ao quadrado. P vezes P, P ao quadrado. Então, a frequência do genótipo azão é P2, P ao quadrado. Se a frequência do azinho é Q e a frequência do outro azinho é Q, quando tem a união dos gametas e eu tenho um azinho, a frequência do azinho é Q vezes Q. Vai ser Q2, Q ao quadrado. Ok? Se a frequência, então, do azão é P e do azinho é Q, se eu tenho azão-azinho e azão-azinho duas vezes, nesse cruzamento aqui que a gente está acostumado a fazer, fizemos isso o ano inteiro, certo? A frequência do azão-azinho e o azão-azinho acontece duas vezes, então eu vou ter de 100% dos genótipos possíveis desse cruzamento na minha população, eu vou ter que a frequência do genótipo azão-azão é P ao quadrado, a frequência do azinho-azinho na população é Q ao quadrado, e a frequência do azão-azinho é PQ mais PQ, que é 2PQ. Daí a gente chega numa outra fórmula. Olha só, eu tenho uma fórmula onde P mais Q é igual a 1, 1 é o 100%, então a frequência do azão mais a frequência do azinho é 100%, mas se eu fizer a fecundação e olhar os genótipos, eu vou ter que a frequência do azão é P ao quadrado, a frequência do azão-azinho é 2PQ e a frequência do azinho é Q ao quadrado. E a soma de todos eles é 100%.
Então eu tenho aqui equações. Eu vou ter então a frequência dos genótipos definidas por P2 é o azão, 2PQ é o azão e Q2 é o azinho. E eu consigo descobrir e intercambiar, se eu sei de um, eu descubro os outros, porque eu sei que a soma de todos eles vai ser 100%, vai ser 1. Então eu consigo trabalhar com as equações. Sendo assim, então, eu tenho uma fórmula para descobrir a frequência gênica dos alelos, e eu tenho uma outra fórmula para descobrir a frequência genotípica dos genótipos. Azão é P, azinho é Q. Se eu tiver azão, 1 menos Q, 1 menos P vai dar Q. 1 menos azão vai dar azinho. 1 menos azinho vai dar azão. Se eu tenho P2, 2PQ e Q2, trabalhando essa equação, sabendo que todos eles, a soma de todos vai dar 1, eu tendo 1, eu descubro os demais. Nós vamos trabalhar com isso nos exemplos. Pouco provável que isso vai ser cobrado de vocês, essa parte que eu vou falar agora, mas a gente precisa passar por elas. A gente trabalha, na maioria dos casos dos exercícios que a gente fez ao longo do ano, elas foram pensando em 2 alelos, em um híbrido, azão e azinho aí de uma vez, certo? Quando a gente teve mais de um, a gente fez os cruzamentos complexos, tudo bem? Mas quando a gente vai trabalhando e tentando descobrir essas frequências assim, pode acontecer de você ter 3 alelos, você ter 4 alelos, que podem ocupar o mesmo locus, o mesmo lugar no cromossomo, em um deles. Seguindo essa mesma lógica, você consegue gerar as fórmulas para todos eles, para todos esses tipos. Então, se eu tiver, por exemplo, o azão, o azinho 1 e o azinho 2, a frequência vai ser P do azão, Q do azinho e um R, Z dos outros alelos possíveis, até N, não importa quantos forem. O importante é que você vai descobrir os genótipos desses aí, e a frequência gênica, somando, a soma de todos eles vai ser 1, vai ser 100%. Então, P mais Q mais R é igual a 1. E a fecundação, depois que fecundou, ou seja, a frequência dos genótipos, é só você elevar ao quadrado, certo? Toda essa soma, que você vai chegar na equação, porque todos eles, na hora que for acontecendo a fecundação, eles vão ocupar somente 2 lugares de cada vez para cada célula. São 2 cromossomos homólogos, tem 2 locos, não tem. Você pode ter 3, 4, 5, 10 alelos possíveis, só vão ter 2 de cada vez. De 2 em 2, você elevou ao quadrado, você chega a todos eles. Por exemplo, a frequência nesse caso, então, azão, A1 e A2, então P mais Q mais R é 1. Eu descubro a frequência gênica aqui, mas se eu quiser a genotípica, é só elevar ao quadrado. E aí, a frequência do azão é o P2, que a gente já sabe. A frequência do azinho, azinho 1 é o Q2. E do azinho 2 é o R2. O R ao quadrado. E do azão, é o 2PQ. Só que para azinho 1. E para azinho 2 é o 2P ao invés de Q, o R. Ok? E o A1 e azinho 1 e azinho 2 é o 2QR. São os 2 alelos ali. Você vai intercambiando isso e você chega nas fórmulas. Mas normalmente você vai tratar com P2, 2PQ, Q2, e isso daqui você descobre a frequência gênica para todos eles. Não terminamos. Vamos fazer aqui agora 3 exemplos, 3 exercícios para a gente entender como que a gente aplica isso daí. Olha esse. Exercício de vestibular. Em uma determinada população, a frequência de hemofilia A, ou a clássica, é de 1 para 10 mil homens, ou seja, em 1 a cada 10 mil homens tem hemofilia. E aí você tem uma informação. A hemofilia ela é recessiva, ela é um Hzinho. Não é o Hzão que define a hemofilia, é o Hzinho. Então ela se manifesta em homozigose, Hzinho, ou em heterozigose, só em homozigose, desculpa, Hzinho. O heterozigoto, Hzinho, não é hemofílico, ele é portador. E o Hzão, ele é normal, não é hemofílico. Só que tem mais uma informação, ela é ligada ao X. Se ela é ligada ao X, significa o quê? Uma mulher pode ser, uma mulher que tem 2X, ela pode ser Hzão, normal, Hzinho, normal, porém portadora do Hzinho, para hemofilia, ou Hzinho, hemofílica, mas é muito raro você conseguir 2 Hzinhos encontrarem aí, 2X portadores do Hzinho encontrarem para ter uma mulher hemofílica. Só que homem, você precisa de um X, você só tem um X e você só precisa de um Hzinho para manifestar a hemofilia no homem, você não precisa de encontrar os dois. Então não existe homem portador. Ou o homem é Hzão, normal, ou é Hzinho, hemofílico. Por isso que você encontra, praticamente só encontra homens hemofílicos, 1 a cada 10 mil, ok? Que desenvolvem hemofilia. Seguindo então o exercício, com base nesse dado, qual a frequência de mulheres portadoras do gene para hemofilia, ou seja, elas não são hemofílicas, elas têm o gene
o recessivo, o alelo recessivo Hzinho, que podem ter filhos com hemofilia se tiverem um filho de sexo masculino e herdarem esse XHzinho aí delas. Então, qual que é a frequência de mulheres portadoras do gene nessa população? É isso que o exercício está querendo. Vamos lá. A gente sabe que a frequência, já foi dado ali, que a frequência do Hzinho é a mesma do número de homens hemofílicos. Por quê? Homem só tem um X. Todo homem que tiver o X com o Hzinho, ele é hemofílico. Então, eu sei que os hemofílicos são 1 para 10 mil, portanto, eu sei que a frequência do Hzinho nos homens, certo? A frequência de Hzinho nos homens é o quê? Que é igual a 1 para 10 mil, que é 0,0001. Beleza. Agora, e a frequência de Hzinho, de Hzão, vai ser o oposto da frequência do Hzinho. Então, eu tenho 1 menos Q, eu vou ter a frequência do P, certo? Que é do Hzão, 0,9999. É o oposto disso daqui. Ok, a gente usou isso daqui para descobrir a frequência do Hzinho e a frequência do Hzão. Achamos isso? Vamos agora lá no XX, na mulher. Ele está querendo a frequência de uma mulher portadora. Uma mulher portadora, ela tem o XHzão e o XHzinho. O heterozigoto, Hzão, Hzinho, a frequência genotípica de heterozigotos, ela vai ser 2pq, certo? 2pq é o XX. Mulher só é XX. Homem só é X. Então, por isso que a partir da frequência do Hzinho em homens, eu consigo descobrir todo o restante. Por quê? Se eu tiver 2XX, não importa se eu estou falando de homem ou de mulher, eu estou falando do X com o Hzão ou X com o Hzinho. Então, se eu tiver 2XX, a frequência de genótipos disso vai ser o 2pq. Eu já descobri o valor de P, eu já descobri o valor de Q, eu consigo descobrir qual que é a frequência de X, Hzão, X, Hzinho, o 2pq. Portanto, você resolvendo, você tem 1 para 5.000, essa é a frequência de portadoras, mulheres portadoras do gene para essa população. De hemofilia para essa população. Vamos olhar mais um. Olha esse daqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a imagem para conseguir a gente enxergar tudo aqui. Numa população, em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário. Numa população de Hardy-Weinberg, está escrito no exercício, não existe isso. Não existe população de Hardy-Weinberg. Existe população em Hardy-Weinberg, porque significa em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ok? Então vamos lá. A frequência do alelo Czão é o triplo da frequência do alelo Czinho. Tem 3 vezes mais o Czão do que o Czinho. Não tem nenhum número nesse enunciado e a gente consegue calcular. A frequência de indivíduos que possuem, então, o fenótipo, a expressão já do genótipo, né? A frequência de indivíduos que têm o fenótipo dominante nessa população é qual? O que é fenótipo dominante? É o que tem Czão e Czinho, porque vai expressar o fenótipo Czão. Ok, eu já sei que Czão é 3 vezes o Czinho, não é isso? Então vamos lá. Se a frequência de C, que a gente definiu que é Q, né? O Czinho é Q na minha equação e o Czão é P na minha equação. Se eu definir que a frequência do Czinho é X, o do Czão é 3x. Então, Q é igual a X, o P é igual a 3x. Se eu sei que Q mais P, que é o Czinho mais Czão, vai dar 100% dos alelos da população, se eu somar todos os Czinhos da população e todos os Czões da população, vai dar 100%. Então, se eu sei que 100% ou 1 na minha equação, né, é o Czinho mais o Czão, é o Q mais o P, então 3x mais x vai ser igual a 1. 3x mais x é 4x. 4x é igual a 1. 4x é igual a 1, então x é igual a 1 quarto. Se x é igual a 1 quarto, eu achei a frequência do Czinho, porque o Czinho não é x. Ok? Então x é 1 quarto. A frequência do Czinho nessa população é 1 quarto. E aí eu descubro fácil a frequência do Czão, porque é o inverso. Certo? Se P mais Q é igual a 1 e eu descobri Q, então o P vai ser o oposto. Então a frequência do P vai ser, a gente já tem ali o 3x, certo? Já foi dado. O 3x então é 3 vezes 1 quarto, porque eu descobri o valor de x, então eu tenho que 3 quartos da população é a frequência. 3 quartos, desculpa,
é a frequência do Czão. 3/4 dos alelos é Czão. 1/4 dos alelos é Czinho. Ok? Beleza. Então, agora vamos para a fórmula. Qual que é a frequência do Czão, que é um fenótipo dominante? É o P2, P ao quadrado. Então, é o 3/4, que é o P, né? 3/4 ao quadrado, 9 de 16. E qual que é a frequência do heterozigoto? Heterozigoto é sempre 2pq. 2pq, então, é 2 vezes a frequência do P, vezes do Q, que a gente já descobriu, 6 de 16. Então, qual que é a frequência de fenótipos dominantes, que é o que está perguntando ali? São todos os Czão da população, mais todos os Czinho da população. Vai dar, então, 9, 16, mais 6, 16, que dá 15, 16. Achei a resposta C. Entenderam? Não é difícil. É só a gente trabalhar com... Todos vão ser sempre da mesma maneira. Vocês vão resolver os exercícios, a gente vai tirar dúvida depois e vocês vão conseguir resolver. Se tiver alguma crise, me escrevam e a gente entra em contato e a gente apaga o incêndio, tá bom? Mas sempre vai ser trabalhando com as equações para poder você descobrir as frequências gênicas e genotípicas. Vamos ver o último aqui. A característica de ter covinhas na bochecha é determinada por um par de genes, de alelos, entenda sempre, seguindo a primeira lei de Mendel. Beleza? Tá todo mundo lá, segregação independente, tudo certinho. Imagine que numa população de 500 indivíduos, eu sei o número de indivíduos na população, então eu vou ter que multiplicar isso em algum momento aqui por algum percentual. Imagine que numa população de 500 indivíduos, 84% das pessoas tem covinha. E o exercício está definindo que ter covinha é dominante, ó. 84% das pessoas têm covinha, são Czão e Czinho. Então, covinha é dominante. Czão mais Czinho são 84% da população. Portanto, quantos por cento da população é Czinho? O que sobrou. 16% da população, então, são Czinho. Ok? Admitindo que essa população esteja em equilíbrio, tá aqui, ó, em equilíbrio de Hardy-Weinberg, aqui escreveu certinho, determine respectivamente qual é a frequência do gene Czinho, tá querendo o alelo aqui. Todo mundo chama tudo de gene, né? Mas é o alelo que a gente está falando aqui. E qual é o número esperado de heterozigotos nessa população? Czinho. Número de heterozigotos. Eu consigo descobrir aqui já de cara? Não, porque eu sei que 84% é Czinho mais Czinho, mas eu não sei quanto é cada um. Eu já sei que 16% são Czinho. E eu quero saber a frequência do gene Czinho. E depois eu descubro Czão e Czinho pela fórmula. Vamos lá? Se 84% são Czão e Czinho, 16% é Czinho. Então, a frequência de Czinho eu já sei pela fórmula que é Q ao quadrado. Se Q ao quadrado é o meu Czinho, e se Q ao quadrado é 16%, ou 0,16, certo? É só convertir aqui. Então, Q ao quadrado é 0,16, então Q é a raiz quadrada de 16. Eu achei, então, o valor de Q, que é 0,4. Então, a frequência do meu Czinho na população é 0,4. Achei o Czinho. Achei o Czinho, o resto já vem pela fórmula. Se eu achei o Czinho, eu acho o Czão. Czão, que é o P, vai ser igual a 1 menos a frequência de Q, que é 0,4. Então, eu achei que a frequência de Czão é 0,6. A de Czinho é 0,4, a de Czão é 0,6. Então, qual é a minha frequência de Czinho? Heterozigoto é 2pq. 2pq é 2 vezes a frequência do P vezes a frequência do Q, achei 0,48. Beleza, então achei a minha frequência dos heterozigotos. Mas é essa a resposta? Não. Ele está falando de numa população de 500 indivíduos, ok? Qual o número esperado de heterozigotos? De 500 indivíduos, 48% são heterozigotos. Portanto, eu tenho 240 indivíduos heterozigotos. E aí eu cheguei na resposta. Ok? Gente, resolva os exercícios. Pegou fogo, falem comigo e a gente já apaga o incêndio. Tá bom? Encerramos. Foi o último assunto de genética. Foi ótimo a gente ter trabalhado esse assunto o ano inteiro. Um assunto fascinante. Trabalhamos isso bastante, treinamos bastante. Agora, encerramos. Ok? Todo mundo façam boas provas. Coloquem em prática tudo que a gente aprendeu. E até breve, pessoal. Um abraço.